Cara, eu tava pensando, se a gente fizesse uma coisa sobre ruas, assim. Ruas o quê? Ruas paralelepípedo? Ruas históricas? Não, Ruas o não. quê? É, ruas com nomes que remetam à história. Ah, o assim. nome das ruas. Pô, boa ideia. Não, porque, assim, de certa forma a gente já falou da 23 de maio, né? Da 9 de julho, 9 de julho. da 13 de maio, né? Nem se fala, né? Sim. Tem nome de rua que as pessoas passam e às vezes elas nem sabem, né? O que é. Rebouças. Rebouças? Rebouças é histórico? Muito histórico. Rebouças foi o homem que acabou com a escravidão no Brasil. Olá, povo brasileiro. Eu sou o Murilo Eu sou o Bier. e esse é o Retrovisor, o seu canal de história no Facebook. No Facebook? Não, no YouTube. Seu canal de história no YouTube. Não, no Facebook. Ninguém vê esses vídeos no YouTube, né? É, não vê. Mas por favor, vejam, né? Na nossa fotinho da página lá do Facebook, embaixo tem uma lista. Um deles chama YouTube. Você clica lá e vai aparecer nossos vídeos no YouTube. Você vê lá, dá audiência, compartilha, curte. Porque é isso que vale, entendeu? Se você for até lá, você vai poder conferir todos os vídeos que a gente tem sobre a história do Brasil e do mundo, por que não? Tá bom, Bia, mas quem foi o Rebouças, afinal de contas? O André Rebouças, ele foi um grande engenheiro brasileiro. Um negro, nascido na Bahia, na cidade de Cachoeira. Eles vieram morar no Rio de Janeiro, ele e a família, porque o pai conseguiu se eleger deputado. E eles tiveram que morar na capital, na corte. Lá no Rio de Janeiro, André Rebouças estudou na escola militar, que a gente já falou aqui sobre ela no vídeo sobre a proclamação da República. É aquela coisa toda do Benjamin Constant. Benjamin Constant, exatamente. Muitas pessoas de classe baixa tinham na escola militar um caminho mais fácil para conseguir uma formação acadêmica de qualidade. E ele se formou engenheiro militar. E ele teve um destaque como engenheiro militar? Ele e o irmão dele, o Antônio, tiveram destaque. Inclusive, os dois construíram uma estrada de ferro muito difícil, que algumas empresas até desistiram, que liga Curitiba ao Porto de Paranaguá. Que os especialistas dizem que, pela topografia toda, tem muita dificuldade ali para se fazer uma estrada de ferro de qualidade confiável. E eles fizeram. Tá bom, mas ele não vai ter nome de rua só por ser um bom engenheiro, né? Alguma coisa aconteceu, até porque esse canal é de história do Brasil. No entendimento de muitos historiadores, ele foi, se não o principal, mas com certeza um dos principais abolicionistas da história do Brasil. A importância dele no movimento abolicionista é que ele foi a grande base do movimento. Sabe aquela base do quando vai construir um prédio? Toda a fundação dele, que não aparece, mas que não fosse ele nada estaria de pé, esse foi o André Rebouças. Primeiro que ele tinha passe livre dentro do Palácio Imperial. Ele era amigo pessoal do Dom Pedro II, do Conde D e da Princesa Isabel. Ele conhecia muitos políticos, porque ele era uma pessoa absolutamente hiperativa. Ele não ficava parado, ele fazia muita coisa. Então ele ia conversar com um, ia conversar com outro, às vezes enchia o saco de um, enchia o saco do outro, assim. Ele conhecia todos os políticos, conhecia a família imperial. Ele tinha reuniões pessoais com o Dom Pedro II para convencê-lo das ideias dele. Ele tinha reuniões com os políticos, com os chefes do gabinete de ministros. E ele jogava essas ideias para todos os lados. Paralelamente, ele organizava eventos abolicionistas, peças de teatro financiadas pelos abolicionistas. Ele organizava grandes meetings junto com Joaquim Nabuco. Que bonito meeting. É como encontros na rua, uma festa de manifestação, só que mais tranquila. As pessoas se encontravam na rua, tinha sempre uma causa envolvida. Então ele foi a grande formiguinha de todo o processo, entendeu? Ele ia levando mensagem de um pro outro. Ele foi praticamente o primeiro lobista. Exatamente. Ele exercia um papel de lobista, do ponto positivo, né, da palavra lobista, que é justamente caminhar por todos os níveis da sociedade falando sobre essa ideia. Ele não só era um grande abolicionista, mas ele também era um grande reformador social. Ele não queria só abolir a escravidão. Ele tinha uma noção muito clara e complexa de que a abolição da escravidão era um passo para a liberdade da raça negra e apenas um passo para o desenvolvimento do Brasil, do capitalismo no Brasil e de toda a questão social do Brasil que envolvia até a educação. Poxa, mas reformador social, ele não era comunista não, né? Não. O André Rebouças era um clássico capitalista liberal. Mas ele entendia que a propriedade era um requisito para a liberdade. Então os grandes latifúndios do Brasil, as grandes propriedades, principalmente aquelas que tinham grande parte do seu território infértil, eram um grande mal para o Brasil. Porque deixavam poucas pessoas poderosas e muitas pessoas que não tinham acesso à participação nesse capitalismo, nessa circulação de riquezas. Então, ele defendeu, primeiro, uma coisa chamada democracia rural. Todo mundo tendo acesso à terra. Ele não defendia que todo mundo tivesse
o mesmo número de hectares. Ele entendia que algumas pessoas iam ter grandes terrenos e outras pessoas pequenos terrenos. Isso é normal, faz parte do jogo, faz parte do capitalismo. Mas todo mundo deveria ter o direito ao acesso, pelo menos a uma pequena parte de terra. Inclusive os ex-escravos, que ele achava fundamental que a abolição só ia se consolidar se os ex-escravos fossem inseridos na sociedade e tivessem direito à propriedade e produzissem riqueza para o país e para si mesmo. Ou seja, ele tinha noção clara. Hoje a gente fala assim, não, mas a abolição não foi, até hoje não foi consolidada porque os negros continuaram à margem. É verdade, mas isso André Rebouças, Joaquim Nabuco e outras pessoas já tinham consciência há muito tempo. Tanto que André Rebouças criou esse plano da democracia rural, que também incluía o imposto territorial, ou seja, grandes propriedades de terra tinham que pagar grandes impostos por áreas improdutivas e pequenas propriedades não teriam que pagar esses impostos. Isso ia fazer com que os grandes proprietários quisessem se livrar daquelas partes de terra que não rendessem dinheiro, mas que tinham impostos a ser pagos, para repassar para pequenos proprietários. O que é uma ideia muito melhor do que invadir as coisas dos outros, né? Vamos falar a verdade. Digamos que o André Rebouças era muito mais inteligente no seu projeto do que alguns movimentos. Alguns candidatos a presidente por aí. Tá, mas cadê esse projeto que não aconteceu? O André Rebouças, no meu entendimento, responderia para você uma coisa muito simples. Ele diria, é porque a República veio ao Brasil. Então ele era monarquista. Ele, assim como o pai dele, era monarquista convicto e ele entendia que só a monarquia era capaz de implantar essas reformas, porque a República seria, na verdade, uma forma de governo que estaria dominada só pelos grandes proprietários. Ele defendia uma ideia chamada de monarquia democrática popular, com todo mundo tendo acesso à terra e com todo mundo tendo direitos iguais, podendo votar, ascender socialmente. Ele teria uma forma de governo muito mais democrática do que era antes. Ele via que a monarquia era a única forma disso acontecer. Por quê? Se você juntasse povo menos abastado, que não são os latifundiários, com a monarquia, o imperador ou a futura imperatriz, do lado desse povo, contrabalancearia o poder da aristocracia rural. E eu estava te falando que a monarquia acabou, e para ele acabou completamente a chance, porque a República foi uma ditadura de 5 anos, e depois foi um governo dominado pelos latifundiários paulistas e mineiros, principalmente paulistas. Então a discussão simplesmente acabou. Mas depois que proclamou a República, o que aconteceu com André Rebouças? Ele se auto-exilou junto com a família imperial. Ele desistiu porque, como eu disse, ele não achava que a República, ainda mais do jeito que ela aconteceu, seria possível sequer discutir as ideias que ele tinha pensado. E pelo grande respeito que ele tinha pela família imperial, pelo Dom Pedro II, pela Princesa Isabel, ele escolheu se exilar junto com eles para a Europa. Inclusive depois o governo republicano exilou ele de fato, proibiu que ele voltasse. Não era uma pessoa não grata no Brasil republicano. Eles foram exilados aonde mesmo? Eles foram para Portugal primeiro, depois foram para a França. O André Rebouças viveu um tempo na França, mas ele logo foi para fazer um trabalho em Angola. Depois ele foi morar definitivamente na Ilha da Madeira. E lá ele morreu, ele se suicidou. Ele foi encontrado o corpo dele no mar, embaixo de um penhasco, perto da casa onde ele morava. Poxa, que triste. O final dele é bastante dramático mesmo. E você de casa? Sabia que as ruas, avenidas e cidades que chamam Rebouças são uma homenagem ao André Rebouças, engenheiro da época do Império? Olha, essa história é muito importante. O André Rebouças é uma figura importantíssima, todo mundo tem que conhecer ele para formar nossa nacionalidade com maturidade. Então, ajude a compartilhar esse vídeo para que as pessoas conheçam a história do André Rebouças. Não só que saibam Rebouças porque tem trânsito, porque o Waze manda você passar lá, mas porque realmente ele teve uma ideia de Brasil que, se desse certo, teria ajudado muito o desenvolvimento da nossa sociedade. Considerando que às vezes as pessoas têm um certo mal-estar com o 13 de maio e a coisa toda da abolição, por ter sido feita por uma princesa branca e tudo mais, aquela história que a gente já falou aqui outras vezes, o André Rebouças é um exemplo ali, claro, de um homem negro que lutou pela libertação da sua raça e que é alguém que merece ser lembrado muito mais do que o Zumbi dos Palmares. Sem querer entrar na polêmica, polêmica, praticamente uma invenção aí. Mas já entrando na polêmica, é isso. Então já sabe, quando for entrar na Rebouças, dá uma olhada no retrovisor. No retrovisor do espelho mesmo, não no celular, que você vai estar dirigindo. Acho que eles entenderam. Não, mas Rebouças é histórico? Como? É muito histórico. É o centro do histórico, é a definição do histórico. É o grande Rebouças. Ei, Rebouças, velho. Ei, Rebouças, velho de guerra. Tá, tem que ter o nome do vídeo tem que aparecer eventualmente. Deixa de novo, então.
Desculpa, que foi engraçado, não pude evitar. Rebouças é bom, velho. Isso é bom. Fala assim, tá, mas quem foi esse cara? Falou assim.